Na semana passada a gente estava discutindo aí as cargas elétricas, né? Então a gente viu que você tem a natureza atômica ali da matéria, né? São os átomos, né? E aí no átomo você tem três tipos de partículas, que são os prótons e os nêutrons, que formam o núcleo, e aí no entorno você tem os elétrons orbitando. Então a gente viu que a interação eletromagnética, né, a interação elétrica, é aquela que vai acontecer entre duas partículas dessas aqui, né? Que é o elétron, que está aqui na órbita, na eletrosfera, e o próton, que está aqui no núcleo do átomo, certo? Então, essas partículas, o próton e o elétron, elas possuem carga elétrica, que é a propriedade aí da matéria que confere a ela a possibilidade de interagir pela interação eletromagnética. Então, essa carga elétrica, ela tem um valor, né? A menor porção de carga elétrica que a gente encontra vagando aí pela natureza tem esse valor aqui, né? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, essa é a menor quantidade de carga elétrica que você pode encontrar solta por aí, tá? Apesar de você ter aqui, dentro do próton, dessa partículazinha verde escura aqui, outras menores que têm cargas fracionárias, né? Ou seja, cargas menores do que esse valor aqui, tá? Mas vagando solto por aí, a menor porção que você pode encontrar é esse aqui. Menos que isso não tem como. Então, essa é chamada carga elétrica elementar. E daí a gente viu na aula passada como é que a gente entende aí a quantização, né, a quantificação, né, a medida, né, da carga elétrica de um corpo. Então, quando você tem um corpo elétrico carregado, um corpo carregado eletricamente, a quantidade de carga que esse corpo carrega, né, que esse corpo tem, é dado por essa expressãozinha aqui, né? É o número de elétrons a mais ou a menos que o número de prótons, vezes a carga elementar, que é a carga de cada elétron de cada próton. Tá? A gente vai discutir na aula de hoje os processos de eletrização. Tá? Então, a gente viu um exemplo aqui, né, sobre isso. Você tem um corpo lá com uma certa carga e você quer que ele passe a ter uma carga diferente. Qual é o procedimento? Tem que colocar ou retirar elétrons? Depende, né? Então, se a carga é positiva, inicialmente você quer que ele fique negativo, você tem que colocar elétron. Agora, se a carga é negativa e você quer que fique positivo, aí você tem que arrancar elétron dele. Deixa eu ver quem está chamando aqui. Achei que tivesse alguém pedindo para entrar. Né? Tá? Então, isso tudo a gente discutiu aí na aula passada. Depois eu vou colocar lá na plataforma uns exercíciozinhos sobre isso aí, né, para quem quiser treinar, tá, e estudar aí o conteúdo da avaliação, que a gente vai colocar lá na plataforma ainda. Essa atividade não vai valer nenhuma nota, não, esses exercícios que eu vou colocar. Só o questionário que vai abrir aí a partir da semana 5, tá bom? Então, para a aula de hoje, a gente vai discutir os processos de eletrização. Né? Quais são as formas de você conseguir eletrizar, né, um corpo? Então, se você tem um corpo inicialmente neutro, e você quer que ele adquira uma certa quantidade de carga elétrica, como é que você faz? É isso que a gente vai discutir aqui na aula de hoje. Tá? Então, basicamente, são três processos de eletrização. Primeiro, a gente vai discutir, de um modo geral, o que é o processo de eletrização dos corpos. E aí a gente vai falar sobre cada um desses três processos aqui em particular. Existem três, então a gente vai falar sobre esses três processos aí. E no final a gente vai discutir a interação de um corpo carregado com um corpo inicialmente neutro. Desde que ele seja condutor, algumas coisas aí podem acontecer, a gente vai ver isso. Então, o processo de eletrização é o quê? É um procedimento que permite mudar o estado de eletrização de um corpo ou mais de um. Então, ao passar por um processo de eletrização, o corpo tem o valor da sua carga elétrica alterado. Então, digamos que você tem um corpo que esteja inicialmente neutro, né? Então, significa que ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons ali na estrutura dele. Se você fizer um processo de eletrização nesse corpo, ele pode passar a ficar negativo
ou positivo, a depender do processo que se realiza, né? Então, isso é uma forma de você alterar o estado de eletrização de um corpo. Ele estava neutro e daí ele passou a ter uma carga elétrica. Tá? Ou então você pode pegar um corpo que já está que já está carregado inicialmente, e aí você pode eletrizar esse corpo com uma carga diferente. Vamos supor que ele tenha ali 50 coulombs de carga elétrica. Você pode fazer esse corpo passar por um processo de eletrização, onde no final do processo ele vai ter 25 coulombs. Ele perdeu carga elétrica, ou seja, ganhou elétrons, né? Ou então de 50 ele passa a ter 100. Aí nesse caso ele perdeu elétrons, porque a carga elétrica dele aumentou. Tá? Essa figura que a gente está vendo aqui tem uma mulher, né, com a mão encostada aqui no gerador de Van der Graaf. Então essa esfera metálica que ela fica carregada, né, conforme você liga ela na tomada, e daí tem uma esteira que fica girando aqui, essa esteira atrita com o material que está dentro da esfera, ela fica carregada. E aí, quando ela coloca a mão nessa esfera, como o corpo dela é um condutor, né, um material condutor, essa carga que está aqui depositada na esfera vai ser transferida para o corpo dela. Né? Então, inclusive, aqui na cabeça dela você tem cargas elétricas, né? Então, cada fio de cabelo aqui tem uma carga elétrica, de mesmo sinal. E aí, essas cargas elétricas, elas se repelem, né? Por isso que o cabelo da moça aí fica para o alto, tá? São as cargas elétricas que estão nos fios dos cabelos ali querendo se afastar uma das outras. Né? Porque, como a gente viu na aula passada, as cargas de mesmo sinal, elas se repelem, né? Então, cada fio de cabelo aqui com uma carga elétrica positiva ou negativa que seja, né? Essas cargas se repelem, daí o cabelo fica para o alto, assim. Então, o primeiro processo de eletrização que a gente pode discutir aí é o processo de eletrização por atrito, tá? Então, no processo de eletrização por atrito, você pode ter dois corpos inicialmente neutros. É o único processo de eletrização que você consegue pegar dois corpos neutros e, no final do processo, os dois ficarem eletrizados, tá? Então, como é que funciona o processo de eletrização por atrito? Você pega aí dois materiais diferentes e atrita um no outro, né? O que vai acontecer é que um deles vai ceder elétrons e o outro vai receber esses elétrons aí. Então, no final do processo, eles vão estar com cargas elétricas diferentes daquelas que eles tinham inicialmente, né? Então, aqui, por exemplo, nessa figura, ó, você pega um bastão de vidro, tá vendo? E atrita com lã, um pedaço de lã. O que vai acontecer é que essa lã, ela vai ficar negativamente carregada. Ou seja, os elétrons, né, que estavam aqui no vidro, alguns deles, vão ser passados para a lã. Então, a lã ela vai ficar carregada negativamente e o vidro, como ele perde elétrons, ele tende a ficar positivo. Então, a lã tende a ficar negativa, enquanto que o vidro tende a ficar positivo. Tá? Agora, se ao contrário do vidro você usar resina e atritar a resina com a lã, acontece o contrário. É a lã que joga elétrons para a resina. Então, essa resina ela tende a ficar negativamente carregada, enquanto que a lã fica positiva. Tá? Então, a depender do material que você está fazendo interagir, né, o comportamento é bem particular, né, de cada caso. Tá? Então, é por isso que existe aqui a tabela trigoelétrica, que a gente está vendo aqui à esquerda. Então, você tem aqui uma série de materiais, né, vários materiais, e aí, se você pegar dois materiais desse aqui e atritar um com o outro, a tabela indica qual que fica positivo e qual que fica negativo. Tá? Por exemplo, vamos supor que você pegue couro, que é o segundo aqui da lista, tá vendo? E atrita couro com madeira, que é o que está mais aqui abaixo. Tá? O que vai acontecer é que a madeira ela tende a ficar negativamente carregada e o couro tende a ficar positivamente carregado. Tá? Então, a madeira vai receber elétrons e o couro vai perder. Se você fizer o atrito aí entre a madeira e o couro. Tá? Agora, por exemplo, pegar... Alguém está com o microfone aberto aí. Se quiser falar, pode falar. Tá?
Na eletrização, tem como os dois corpos ficarem iguais ou sempre um vai ficar negativo e o outro mais positivo? Não, pode ficar igual também. A gente vai ver no próximo caso ali de eletrização por contato que dá para ficar igual também. A gente já vai chegar lá já. Então, por exemplo, vamos supor que você pegue madeira, só para concluir aqui, né, para entender essa tabela triboelétrica. Vamos supor que você pegue madeira e a trite agora com isopor, tá? O que vai acontecer? A madeira vai ficar positiva e o isopor é que vai ficar negativo. Então, o isopor ele fica com elétrons em excesso, né? Ele recebe elétrons e a madeira perde elétrons. Então, você vê que a madeira ela pode tanto perder ou ganhar elétrons, depende de com quem você atrita. E aí tem essa tabela aqui que indica quem ganha e quem perde. Então, se você pega a madeira e atrita com couro, a madeira fica negativa, porque ela está mais abaixo na tabela. Agora, se você pega a madeira e atrita com isopor, ela vai ficar positiva, porque ela está mais acima na tabela do que o isopor. Tá? Então é assim que funciona a tabela, essa chamada aí tabela triboelétrica. Tá? Então esse é o processo de eletrização por atrito. É o único processo em que você pode pegar dois corpos neutros inicialmente e eletrizar eles no final. Tá? O outro processo de eletrização que a gente tem aí para entender, para discutir, é o processo de eletrização por contato. Tá? Então, no processo de eletrização por contato, você precisa ter pelo menos um corpo já eletrizado de antemão. Tá? Ao contrário do que acontece ali na eletrização por atrito, né, que os dois podem ser neutros inicialmente. No contato não tem como, tem que ter pelo menos um já carregado. Tá? Então, aqui nessa figura, o que você tem? Você tem dois corpos, tá? Feitos de material que seja condutor, né? Para o processo de eletrização por contato funcionar, esses corpos eles precisam conduzir corrente elétrica, né? Carga elétrica. Se for isolante, não funciona muito bem, não. Até funciona, mas demora muito para acontecer. Tá? Então, vamos supor que você tenha um corpo A, condutor, e um corpo B, neutro. Quer dizer, condutor e carregado, né? Ele tem uma carga inicial Q aqui, tá vendo? Esse aqui está neutro. Os dois são condutores. Aí, se você coloca eles em contato direto, né? Liga um no outro e deixa passar, né, um tempo suficiente, o que vai acontecer é que essa carga aqui, ela tende a se distribuir por igual em todo esse sistema aqui formado pelos dois corpos, tá? Então, se aqui você tinha uma carga Q, essa carga aqui ela vai se distribuir pelo sistema, tá? E aí no final você tende a ter dois corpos aí com a mesma carga elétrica, se eles tiverem a mesma dimensão, né? Os dois do mesmo tamanho, tá? Se os tamanhos forem diferentes, aí tem um critério aí de avaliação de qual que vai ser a carga final em função do potencial elétrico, que é um assunto que a gente vai ver mais para frente. Mas se eles forem idênticos, do mesmo tamanho, feitos do mesmo material, eles tendem a ter a mesma carga elétrica no final. Tá? Então, se aqui a carga era Q, ao final do processo, os dois tendem a ter Q sobre 2 de carga. Tá vendo? A carga final é a média aritmética aí das cargas iniciais. Então, nesse primeiro exemplo aqui, qual que é a carga total do sistema? É Q, né? Porque aqui você tem Q e aqui você tem zero. E somado aqui. Por isso que os dois ficam com Q sobre 2. Aqui no segundo exemplo, você já tem dois corpos inicialmente carregados, só que com cargas diferentes. Então, aqui você tem uma carga Q1 e aqui você tem uma carga Q2. Né? Qual que é a carga que eles vão ter no final do processo? É Q1 mais Q2 dividido por 2, a média aritmética. Tá? Isso se esses materiais aí forem iguais, né? O corpo do mesmo tamanho e tal. Então, você está observando que aqui nesse processo de eletrização por contato, você tem a lei de conservação da carga elétrica. A carga elétrica total do sistema, antes do processo e depois do processo, é sempre igual. Tá? Se você somar, o que tem aqui de carga elétrica no início? Q1 mais Q2. Se você somar aqui no final, pega essa carga e pega essa e soma, o resultado dá Q1 mais Q2 também. Tá? Então, você vê que está acontecendo aí a conservação da carga elétrica.
Aqui em cima a mesma coisa, né? A carga elétrica total é Q, antes do processo, depois do processo a carga elétrica total é Q também, tá? Então, nesse processo de eletrização por contato, e no processo de eletrização por atrito também, a gente verifica a conservação da carga elétrica, tá? Por exemplo, aqui em cima. Vamos supor que você tem o vidro neutro, inicialmente. A carga total dele é zero. Você pega as positivas e as negativas e soma dá zero. A mesma coisa você tem para a lã. Ela está inicialmente neutra, tá? Se você fizer o processo de eletrização por atrito, essa lã vai ficar negativa e o vidro vai ficar positivo. De modo que a soma das cargas elétricas vai dar sempre zero. Se as cargas iniciais eram zero, tá? Então, aqui também a gente verifica a conservação da carga elétrica. A carga elétrica total do sistema, né, se conserva, se mantém, tá? Então, a conservação da carga elétrica acontece nesse processo de eletrização por atrito e acontece nesse processo de eletrização por contato, tá? E não acontece no processo de eletrização por indução, que é esse último que a gente vai ver agora. Tá? Então, como é que funciona o processo de eletrização por indução? Ó, vamos supor que você tem um corpo inicialmente neutro, que é esse corpo A aqui. Tá? Então, esse corpo A ele é um material condutor, mas ele está neutro. A quantidade de positivos e negativos dentro dele é igual. Tá? Aí você pega um objeto externo, né? Pode ser um bastão, alguma coisa eletrizada, tá? Com carga elétrica diferente de zero, e aí você aproxima desse corpo A. O que vai acontecer é que esse bastão ele vai induzir uma polaridade, né? Ele vai polarizar esse corpo. Tá? Então, se esse bastão aqui, nesse corpo externo, ele está negativamente carregado, quando você aproxima ele do corpo condutor, o que ele vai fazer é puxar para perto dele toda a carga elétrica positiva, ó, tá vendo? E empurrar para longe toda a carga elétrica negativa. Então, esse corpo B aqui, ele fica polarizado. Tá? As cargas positivas vão ficar para um lado e as cargas negativas para o outro, né? Você tem essa separação aí. Antes estava tudo misturado, tá vendo? Depois que você aproximou esse corpo carregado, já que a carga elétrica aqui é negativa, né? Então, ele tende a fazer a carga positiva ficar para perto e a carga negativa, né, do corpo B ficar para longe, tá? E aí, se você vier aqui, nesse canto do corpo B, onde estão os elétrons, né, em excesso, as cargas negativas, e ligar, né, esse corpo por um fio até o chão, né, que é o chamado fio terra, né? Você pega um fio de cobre, conecta ele aqui, nessa extremidade onde tem muito elétron, né, sobrando, e aí você pega esse fio e liga no chão. O que vai acontecer é que o chão ele vai sugar esses elétrons aí, e aí esses elétrons vão para o chão. Se você cortar o fio e separar o corpo indutor, né, desse corpo B, o que vai acontecer é que no final do processo, esse corpo que estava neutro, como ele perdeu elétrons para o chão, ele vai ficar positivamente carregado. É o que está indicando aqui essa figura. Tá? Então, ele estava neutro, foi induzido, né? Ou seja, ele foi polarizado por esse corpo indutor. Aí você ligou um fio de cobre ao chão, naquela parte onde os elétrons estavam ali em excesso. Esses elétrons foram transferidos, conduzidos para o chão, e aí você fez com que aquele corpo que estava neutro ficasse positivamente carregado. Ele perdeu elétrons. Então, esse é o processo de eletrização por indução. Aí, se você pegar aqui inicialmente, se esse corpo estava neutro, então a carga elétrica dele é zero. Tá? E aqui no final, esse corpo tem uma carga elétrica diferente de zero, uma carga elétrica positiva. Então, você verifica que não houve conservação da carga elétrica. A carga elétrica total do sistema foi perdida aí uma parte dela, né? Isso porque teve essa interação com o chão aqui, através do fio de cobre. Então, esse fio de cobre aqui, ele rouba parte da carga elétrica do sistema, de modo que a carga elétrica total não se conserva. Você tem uma carga elétrica antes do processo total, né? E aí você vai ter uma carga elétrica depois do processo também diferente. Tá?
Então, nesse processo de eletrização aqui por indução, não vai acontecer a conservação da carga elétrica. Tá? Do mesmo jeito que a gente viu aqui um processo onde no final o corpo fica positivo, você pode fazer o contrário também. Você pode pegar um corpo indutor aqui positivo, aproximar do corpo neutro, e aí colocar um fio que vai acontecer que o fio vai conduzir elétrons do chão para o corpo, no sentido contrário. E aí no final do processo você vai ter um corpo negativamente carregado. Tá? Então você pode eletrizar tanto positivamente como negativamente, né, um corpo neutro, através do processo de eletrização por indução. Tá? Então, recapitulando aí, no processo de eletrização por atrito e no processo de eletrização por contato, você tem a conservação da carga elétrica. A carga elétrica total do sistema se conserva. Agora, no processo de eletrização por indução, não. Tá? Se você considerar que o sistema é formado só pelo corpo induzido e indutor, o chão e o meio externo não está sendo considerado aí no sistema, então significa que no processo de eletrização por indução, a carga elétrica ela não se conserva. Tá? E aí o que acontece se você pegar um corpo carregado e aproximar esse corpo carregado de um corpo neutro, condutor? O que vai acontecer é o seguinte, vamos supor que você tenha um corpo carregado positivamente aqui, essa esfera A. Aí você aproxima essa esfera A de uma esfera metálica neutra. Ela está neutra. A quantidade de positivo é igual à quantidade de negativo. O que vai acontecer é que essa esfera aqui ela vai induzir uma polarização nesse corpo B, né? Então ela vai aproximar para perto dela os elétrons, tá? E vai afastar, né, a carga elétrica positiva desse corpo. Tá? Então, você vai ter uma atração muito forte entre a parte negativa e essa esfera positiva, porque a distância entre a esfera e a parte negativa da esfera B é menor, tá vendo? A distância que separa essa esfera A dessa lateral aqui onde está depositada as cargas negativas é menor do que a distância que separa a esfera A da outra lateral do corpo. Tá? Então, você tem uma atração muito forte, né, porque entre cargas de sinais opostos você tem atração, e você tem uma repulsão que é fraca, porque a distância é maior. Então, o resultado é que esse corpo aqui ele vai se sentir atraído pelo material indutor. Tá? Então, independentemente de qual seja a carga desse material indutor, pode ser positiva ou negativa, você vai sempre observar a atração em relação a um corpo neutro, se ele for condutor, né? Para poder polarizar, conduzir os elétrons para o lado, né? E a falta de elétrons para o outro. Tá? Então, toda vez que você tem um corpo carregado, seja positivamente ou negativamente, e aproxima de um corpo neutro, tá? Você observa a atração. Tá? Isso aqui parece estranho, porque eu falei para vocês na aula passada que o nêutron, que é aquela partículazinha que está lá no núcleo do átomo, não interage por interação elétrica. Ele não sente força elétrica. Né? E aí eu estou dizendo aqui que um corpo neutro, ele se sente atraído por um corpo carregado. Né? Isso parece contraditório, mas não é. Tá? Porque aqui, nesse caso, a gente não está falando de uma partícula. A gente está falando de um corpo extenso que tem dentro dele muitas cargas elétricas, positivas e negativas. O que acontece é que o total dessas cargas é que dá zero. Por isso que ele é neutro. Tá? Agora, aquele nêutronzinho que está lá no núcleo do átomo é uma partículazinha só. Não tem dentro dela cargas positivas e negativas para acontecer isso. Tá? Então, quando eu estou falando de corpos macroscópicos, né, se eu tenho um corpo neutro, ele for condutor, e aí eu aproximo um corpo carregado, vai ter sempre atração. Tá? Aqui tem um exemplozinho disso, né? Com 3 cargas. Então é o seguinte, ó, você tem 3 corpos condutores idênticos, né? O A, B e o C,
eletrizados com cargas respectivamente iguais a 6,4, menos 1,6 e 3,2, tá? Se esses corpos forem colocados em contato 2 a 2, de modo que A é colocado em contato com C, e depois C é colocado em contato com B, e por fim B é colocado em contato com A, quais serão as cargas finais de A, B e C? Então é só ir fazendo o processo aí, tá? Então primeiro o que você vai fazer? Você vai pegar o corpo A, né? E vai colocar ele em contato com o corpo C, tá? Quais são as cargas de A e C? 6,4 e 3,2. Tá? Então, quando você coloca o corpo A em contato com o corpo C, qual que é a carga total do sistema? É só somar, ó. 6,4 mais 3,2 dá 9,6, né? Então, no primeiro processo, quais são as cargas que o corpo 1 e o corpo C vão ter, né, se você deixar eles em contato por um tempo longo o suficiente? É a soma das duas cargas, ó, QA mais QC, dividido por 2. Tá? Então, a soma dá 9,6, né? Então, no final do processo, cada um vai ter uma carga aí de 4,8. 9,6 dividido por 2 dá 4,8. Tá? Então, no final desse primeiro processo aqui, os dois vão ter carga de 4,8. Tá? Aí você faz o segundo processo. Qual que é o segundo processo? Aí você coloca C em contato com B. E aí vê quanto que vai dar no final. Tá? Então, qual que é a carga de C agora? A carga de C, como foi alterada no primeiro processo, passou a ser 4,8. Né? E qual que é a carga de B? É o menos 1,6. Então, se você somar, vai dar quanto? 4,8 menos 1,6 dá 3,2. Então, se você pegar o corpo C e colocar em contato com o corpo B, no final desse processo, os dois vão ter uma carga de 1,6. E aí, para finalizar, você pega o corpo B e coloca em contato com o corpo A. Tá? Então, qual que é a carga que o corpo B vai ter aqui ao final do segundo processo? 1,6. Qual que é a carga que o corpo A teve ao final do primeiro processo? 4,8. Tá? Se somar, dá 6,4. E aí, quando você separa, depois de um tempo longo o suficiente, cada um deles vai ter 3,2, né? Ao final desse terceiro processo aí, que é entre B e A. Tá? Então, as cargas finais vão ser essas aqui, tá? 1,6, 3,2 e 3,2. Tá? Se você tiver em dúvida se esse resultado está certo, né, ou se está muito errado, você pode fazer aí a conservação da carga elétrica para decidir isso, né? Ó, soma essas três cargas aqui, ó. 1,6 mais 3,2 mais 3,2. Vai dar exatamente a mesma soma que dá aqui no início. Tá? Ó, 3,2 mais 3,2 dá 6,4. 6,4 mais 1,6 dá 8. Dá 8. É a mesma coisa acontece se você somar as cargas aqui antes dos três processos. Dá 8 também. Então, isso é um indício, né? Não é garantia, mas é um indício de que você fez as contas certas aí. Tá? Então, a gente está vendo aqui um problema de eletrização por contato, né? Onde você tem três corpos envolvidos aí nesses processos. Tá? Então, com isso, a gente entende aí como é que funciona o processo de eletrização por contato. Certo? Então, são três processos: você faz eletrização por atrito, por contato e por indução. Só no atrito é que a gente observa a lei de conservação da carga elétrica. No processo de eletrização por indução, não tem. Tá? Todo corpo neutro ele é atraído por um corpo carregado, por conta disso que eu expliquei para vocês aqui, né? O corpo carregado polariza o corpo induzido aí, né? O corpo neutro,
E daí você observa sempre a tração entre esses dois corpos. Certo? Vou colocar aqui para vocês a lista de presença. Vou também já parar de gravar aqui para o vídeo não ficar muito grande. Vocês podem assinar a lista de presença aí, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer aí do conteúdo, estou à disposição aqui para tirar, senão, por hoje já estamos liberados aí, tá? A atividade que a gente vai fazer lá na quinta semana, a partir da quinta semana, é sobre o conteúdo da semana passada e o dessa semana, tá? Depois a gente vai ter umas aulas de revisão aí para discutir uns exercícios. Inclusive, eu vou colocar lá na plataforma para vocês. Vinícius, Oi. licença, eu tenho uma dúvida na questão da atividade no exercício que você fez. Na atividade da aula de hoje? No exercício que você fez Ah, agora. tá. Deixa eu abrir aqui. Qualquer dúvida, deixa eu baixar. Ah, É porque aqui no primeiro passo deu 4,8, 1,6 e 3,2, certo? isso. E aqui nas cargas finais tá 1,6, 3,2 e 3,2. Isso. Ó, a carga C, ao final do processo 2, ela ficou com qual carga? 1,6, não foi? Sim ou não? Tá vendo aqui, ó? O processo 2 é a carga C e a carga B. Então, ao final do segundo processo, a carga C ficou com 1,6 e a carga B também, tá? E aí a carga C não participou do terceiro processo, só a carga B. Então a carga C ficou com aquela carga do segundo processo, 1,6, tá? Agora a carga B e a carga A ainda participaram do terceiro processo. E aí ao final do terceiro processo, a carga B e a carga A ficaram as duas com 3,2, tá? Que é o resultado que a gente está vendo aqui. Então, ao final dos três processos, você tem a carga C com 1,6, porque foi a última carga que ela teve lá no segundo processo, e a carga B e a carga A com 3,2 cada uma, que foram as últimas cargas que tiveram aí no terceiro processo. Tá? Aí tem um detalhe aqui, esse 2, esse 3 aqui, não significa que está elevado, não, tá? É só um índice que eu coloquei em cima para não ficar muita coisa aqui embaixo, né, do lado do vídeo. Ah, sim, entendi. Obrigada. É porque eu só tinha ficado em dúvida, porque como aqui em cima tava 4,8 e aqui embaixo 3,2, aí eu não entendi, não tinha É entendido. porque você está achando que essa é a carga A, essa é a carga B, essa é a carga C. Mas não é Isso. assim, tá? Aqui é o primeiro processo. Então, essa é a carga que A e C têm ao final do primeiro processo. Aí depois você tem um segundo processo, um terceiro processo. Então, ao final dos três processos, o C fica com essa carga, o B com essa e o A com essa. Ah, sim, entendi. Obrigada. Nada. Bom dia. Até mais. Até a próxima. Bom dia.